Salve pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, tudo tranquilo? Como vão? Como vão os estudos de vocês? Estamos aqui, hein? Primeira coisa que eu vou falar e que eu tô pedindo em todos os vídeos é que você comente, que você curta, que você compartilhe as informações que a gente vai passando para você aqui nas redes sociais. Pode me encontrar lá nas redes sociais, eu tô com o meu nome mesmo, Guilherme Shibata, tô lá no Facebook. Ah, professor, não gosto de ter professor no Facebook. Põe lá, rapaz, não fica olhando o Facebook de ninguém, não. É um lugar para a gente continuar né, estender a nossa sala de aula, a nossa sala virtual aqui no caso. Lá eu estou falando sobre questões relevantes da cultura, do teatro, literatura, música, estou postando coisas bacanas. Então, fica meu amiguinho lá que você vai ter mais e mais informações sobre e acerca da literatura, cinema. Eu estou lá compartilhando, tá? Estou também no Instagram, então você pode me encontrar nessas duas redes sociais para a gente continuar nosso bate-papo. Pode me chamar lá, pode falar comigo, pode conversar, pode perguntar, fique à vontade, certo? E aqui embaixinho, né, comenta, compartilha, né, faça o desafio, faça agora, tá? Faça agora um comentário aí, faça um joinha e eu vou ficar bem feliz com você, vou saber que você está aí. Eu preciso, né, desse contato virtual, senão eu não sei para quem estou dando aula, quem são vocês, o que vocês esperam, o que vocês estão achando da aula. Beleza? Vamos deixar de blá 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 e vamos falar de coisas interessantíssimas hoje aqui, o nosso classicismo, ou conhecido também como quinhentismo, no século XVI, 1527 e 1528. Então é conhecido como quinhentismo justamente porque, né, faz ali o 1500 e tanto, então a gente chama de quinhentismo, ou o século XVI. Ok? Vamos falar, claro, dos portugueses. O Brasil ainda estava pré-descoberto e os portugueses, né, nesse momento, são uma grande potência europeia. Vamos lembrar disso, tá? Escola de Sagres, né, os reis injetando dinheiro, o Estado injetando dinheiro na marinha mercante portuguesa, a descoberta de novos lugares, o sonho português de ampliar o mundo, um sonho que se torna realidade, de ampliar o mundo, o mar português, como diria Fernando Pessoa, e aqui também tão traduzido e tão maravilhosamente exemplificado pelo gênio humano, né, através do gênio humano do nosso querido Camões. Então, falar de classicismo português é basicamente falar da figura de Camões, esse nome grandioso, gigantesco da literatura de língua portuguesa, porque ele é um pouco nosso também. O Portugal está ali colado com a gente, essa nossa língua irmã que nos é adotada aqui nos trópicos. Tá ligado, mano? Olha lá, o cara do Camões disse que ele era bem louco, velho. Gostava de uma sacanagem, gostava de mulher. Tem várias histórias folclóricas sobre ele, mas o que se sabe realmente é que ele viveu um tempo, foi preso por conta de mulheragem, certo? Gostar de mulher, poder pegar as mulheres erradas, quase levou tiro, foi para uma guerra, perdeu o seu olho, ficou caolho, parou lá na China, velho, veja, né? Macau, que era uma colônia foi uma colônia portuguesa, e pô, o cara viveu uma vida pro século XVI gigantesca, grandiosa, e, né, se não bastasse tudo isso, ele só fez os Lusíadas, o maior épico da língua portuguesa, e presta atenção, o maior épico do século XVI. O século XVI, galera, é recheado de grandes autores. Você pega lá Shakespeare, você pega o Cervantes, está no século XVI, então só aí você já tem, né, dois gigantes da literatura, um no romance, né, começando o romance, que é o Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, espanhol. Outro, o maior, talvez, gênio da literatura do universo, né? Não sou eu que digo isso, mas muita gente, inclusive Harold Bloom, o grande crítico britânico, falando também. E na epopeia, né, renovando esse tipo de gênero, um gênero que começa lá com os gregos, vamos lembrar da Ilíada, da Odisseia, o nosso genial Camões. Então é uma honra ter a maior epopeia do século XVI em nossa língua. Moçada, isso é um privilégio
inigualável, certo? Se você não lê tão bem inglês, ou se lê bem inglês, mas ainda não é a nossa língua, não é a nossa língua materna, então sempre se perde um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, mas claro, a gente pode ler Shakespeare tranquilamente em inglês, desde que se estude inglês, certo, né? Mas, né, temos o privilégio de ler em português os Lusíadas, e isso só cabe a nós, leitores de português. É um grande privilégio, que livraço. Eu sei que às vezes o cara tem lá seus 15, 16 anos e fala, puta, que livro porra, chato. Cara, esse livro tem tanto desafio, tanta coisa, e acreditar na quantidade de verso, quantidade de rima que esse cara faz, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, é deslumbrante, é acreditar que o ser humano é algo superior, né, e muito superior ao que a gente vê de estragado no ser humano. Mas, né, para não ficar só com essa visão genial do Camões, eu falo também das coisas estragadas dele, né? Ele era um tipo muito louco, pelo que contam aí, mas também não se tem grandes dados biográficos do nosso querido Camõezinho, certo? Bom, contexto histórico, já falei um pouco para vocês, né, sobre Portugal, um Portugal grande, um Portugal que está se lançando aos mares, e é essa história de um sucesso marítimo, a história dos Lusíadas, o maior épico português, ok? Mas antes de chegarmos aos Lusíadas, falemos um pouco do Camões lírico. Ah, professor, mas por que é piorzinho? Cara, não tem nada de ruim em Camões, tudo né, a gente estamos falando de gênio, então é tudo alto nível, é tudo aqui em cima. E a poesia lírica dele, principalmente os sonetos, são maravilhosos, né? Você deve lembra que eu falo para vocês? A literatura é como se fosse uma máquina do tempo, essa coisa da máquina do tempo eu gosto bastante. A única possível para a humanidade, né? A gente já viu De Volta para o Futuro, o cara inventa aquelas máquinas loucas, o carro, puf, né? Mas é tudo ficção por enquanto. A única coisa que eu acho e gosto de brincar como se fosse uma máquina do tempo é a literatura, a forma escrita. Bom, Camões, lá no século XVI, resolve, né, um dia no seu quarto, não sei como é que ele estava, botar a sua pena num tinteiro. Vamos lembrar que as esferográficas só aparecem depois, né, na Guerra Fria, quando o homem tem que ir para a Lua e não dá para levar tinta separada, aí faz a caneta esferográfica. Essa bique que você está usando aí é fruto da Guerra Fria, é fruto da corrida para a Lua. Interessante, né? Bom, ele vai pegar a sua pena, botar no tinteiro, que eu coloquei aqui, e vai escrever: o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Uau, você vai pensar. Professor, até que estou entendendo, agora que você falou assim, né, pausadamente, para eu prestar atenção. Sabe o que eu entendi esse poema? Olha que interessante. Você entendeu? E um garoto chamado Renato Manfredini Júnior, conhecido também como Renato Russo, no século XX, tá? No Brasil, em Brasília especificamente, onde era um tédio viver e a molecada ficava lá, filhos de desembargadores, filhos de políticos, filhos de diplomatas, entediados com aquela cidade que não tinha nada que fazer, eles tinham que acompanhar os seus pais na nova capital da República do Brasil, resolvem fazer uma banda. E o Renatão gostava muito de literatura, gostava muito de ler. E lá pelas tantas ele pega esse poema do Camões e fala assim, pô, isso aqui dá uma música. Vou fazer uma introdução, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É ou não é? Reconheceu? Essa música chama Monte Castelo. Pega essa referência aí, bota no seu Google e escuta. Vê se não é o poema do Camões. Esse é o Camões lírico. E essa é a máquina do tempo da literatura. Então, aquilo que encantou o Camões, talvez o Camões estivesse pensando no amor, estivesse sofrendo por um amor, não dá para saber, vem viajando pelo tempo e para na casa do Renato Russo. Renato Russo faz um disco, 4 Estações com a Legião Urbana, e essa música vira um sucesso, muita gente conhece, inclusive os meus primos. E esses meus primos têm os discos do Legião, e me apresentam Legião. Eu, professor de vocês, ouço aquilo e gosto muito. Né? 13 anos pirava naquelas letras, escuto as letras, acho maravilhoso, aquilo me diz muita coisa, e eu gosto, escuto, começo a ler coisas, me transformo num professor de literatura. Lá pelas tantas, no século XXI, os caras inventam aulas online. Certo? Eu sou convidado a dar aula online, e você, por um acaso, né, louco do mundo, vem e adquire as aulas onde eu estou ministrando essa fala.
E aí a gente se encontra. E a gente nem sabe que se encontra porque você está desse lado, eu estou desse outro, certo? Então manda uma mensagem para saber que você existe. Mas veja como é louco. E eu falo para você, e talvez nessa hora, nesse momento, você esteja aí com a sua namorada, seu namorado, e vocês escutem esse soneto e falam, olha que bonito isso. Né? Ou você está estudando com uma amiga, você está num grupo de amigos vendo uma aula e você se apaixona por uma amiga, por um amigo e aquilo por conta desse poema. Então veja a viagem disso tudo, a viagem da literatura, a viagem das palavras. E é impressionante. E você começa a pensar sobre isso. Como um cara do século XVI pode me dizer uma coisa que tem ainda um significado para mim? Essa é a viagem do tempo, é a única possível. É o cara lá, o Camões, falando de amor e você entendendo, o amor é fogo que arde sem... Nossa, é a paixão, né? Aquela coisa quente aqui. Eu sei o que é isso, mas eu nunca consegui falar o que é isso. Camões consegue lindamente. É um fogo que arde e a gente não vê. É uma ferida que dói e a gente não sente. Porque o amor dói também. O amor não é só, tipo, felicidade, né? Felicidade é assim, alguns meses depois da primeira briga, depois do primeiro ataque de ciúme, certo? Vem as dores, vem a separação. Então, o amor é uma ferida que dói e a gente também não sente. Você vê que aquilo está incomodando, mas você não tem uma ferida, né? É uma ferida que dói e não se sente. Um contentamento descontente, certo? Bom, essa é a máquina do tempo. Essa relação que eu queria que você entendesse da literatura. A literatura só vai poder fazer sentido para você se você compreender que essas palavras vão te trazer alguma coisa. Às vezes elas trazem realmente, às vezes também não interessa. E aí você parte para a próxima. Parte para o próximo livro, para o próximo poema. Mas às vezes, quando isso bate, cara, é profundo e é legal e te faz pensar. A literatura serve para te tirar do lugar, para te deslocar do lugar de conforto, para te fazer doer, para te fazer entender as coisas, né? E te fazer pensar e crescer como ser humaninho que somos e tentamos sempre, espero, né, melhorar. Certo? Entenderam a viagem? Bom, vamos falar então do Renascimento, né? Esse é o período em que se passa o classicismo. Ele vai ter início na Itália. Já falei que os valores, quando a gente estava em outro vídeo falando sobre o humanismo é um momento de ruptura entre a Idade Média e o Renascimento. O Renascimento vem para trazer de novo, veja o nome, Renascimento. Renascer o quê? Renascimento daquela cultura clássica, greco-romana. Então, os valores, os modelos que o Camões vai usar, que o classicismo vai usar na Europa, são os modelos greco-romanos, que para eles, ali sim estava a grande cultura do Ocidente, os grandes valores do Ocidente. Beleza? Perfeito? Então tá lá, redescobertos os valores da antiguidade, dos gregos e dos romanos. Tá? Oposição aos valores medievais, antropocentrismo vai prevalecer em detrimento do teocentrismo, certo? O homem no centro do mundo e não mais os valores da igreja. Surgimento da ciência moderna, Copérnico, Ptolomeu, certo? Deslocando o centro do mundo. Então, se a igreja falava que o homem é o centro de tudo, obviamente a Terra estaria no centro do sistema, tá? Mas a gente sabe que não, e esses caras mostraram, a ciência mostrou, a razão demonstrou que quem é o centro de tudo nesse sistema é o Sol, por isso que a gente chama de sistema solar. Beleza? Fim do feudalismo, começo das monarquias absolutistas, surge a burguesia, que vai começar a ganhar corpo, e depois a gente sabe que a história vai mudar, e é ela que vai dominar as coisas. Um modelo clássico, já que a gente está falando de modelo clássico, o senhor estava falando lá dos greco-romanos, mas pincela aí, o que eles buscavam, o que eles entendiam? Lembra disso? Mimesis, a arte deve imitar a natureza. Valorização da razão, do equilíbrio, do apuro técnico, da harmonia, do senso de proporções, da clareza e da concisão. Valores universais, conceitos universais, a retomada de gêneros literários antigos, ódia, elegia, a epopeia, que é, né, a obra do Camões, os Lusíadas, é uma epopeia, a tragédia e entre outras coisas. Bom, passamos rápido para isso, por isso, para falar do que interessa, que é o nosso grande Camões. Camões, vamos dividir o Camões em dois, pum, né? Vamos, tá ele no meio aí, um lado
é o lírico poético, certo? A poesia camoniana, principalmente os sonetos, eu vou ver aqui, tá? E a outra parte é os Lusíadas. E aí a gente fala na sequência. Bom, Camões produziu poemas usando a medida velha. Vamos lembrar disso aqui? Medida velha, medida nova. Medida velha tem duas maneiras de se fazer. Redondilha menor e redondilha maior. A menor tem 5 e a redondilha maior tem 7 sílabas. É o encadeamento de sílabas poéticas, ok? Então, verso menor, um verso maior, medida velha. Camões ficou notório, ele usou a medida velha, mas ficou notório pela grande novidade do classicismo, que é a medida nova, de 10 sílabas. E os seus grandes sonetos têm essa métrica. Então, 10 sílabas poéticas é a novidade aqui. Temas dos sonetos, o amor como sentimento contraditório. Né? O amor é um sentimento contraditório? Vamos ver para o Camões. O amor é fogo que arde sem se ver. Veja como ele vai montando com contrários. Ferida que dói e não se sente. Fogo que arde, mas a gente não vê. Dói, mas a gente não sente. É claro que é contraditório. Né? É isso que ele está brincando. Saudade da pessoa amada, a natureza, o desconcerto do mundo. Bom, começamos com um soneto que eu gosto bastante e me diz bastante coisa. Né? Quando eu falo de literatura, moçada, eu estou falando de uma coisa que eu sou apaixonadíssimo e ela me ajuda a ver as coisas do mundo, a pensar as coisas do mundo. Eu queria que a literatura fosse isso para você. Certo? Não assim, eu tenho que estudar literatura porque eu tenho que fazer prova do Enem e é um... Não, a literatura só vai ser legal se ela fizer sentido para o teu mundo, para a tua vida. Não interessa se ela está no século 2, 3, 4, 16, 17 ou hoje. Ela tem que fazer sentido na sua vida, no seu entorno. Então presta atenção, vê se o Camões não está falando coisas que você pode pensar hoje. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. E em mim converte em choro doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança se faz de maior espanto, que não se muda já como soía, como se costumava mudar. O que ele está falando, moçada? Sobre a passagem do tempo. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, a confiança, todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Não é legal? Não é sobre a gente que está falando. Pensa você com 10 anos, pensa você com 15 anos, pensa você com 20 anos, imagina você com 60, 70 anos. Certo? A gente vai mudar e vai mudar muito. E é sobre isso uma poesia filosófica aqui que ele propõe essa reflexão neste soneto maravilhoso. Tá? Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se alguma houve, saudade. Então do bem, se houve alguma na vida, ficam as saudades. E das mágoas, essas ficam marcadas. Vejam que o olhar dele aqui é um pouco até pessimista, né? Um pouco não, né? É um olhar pessimista sobre a vida. A vida passa, daqui a pouco caem as folhas e a gente vai pro berço, para a terra, para debaixo da terra. Então, tem essa ideia também de um carpe diem, de aproveite o momento, aproveite as coisas, porque o mundo é feito de mudanças. E não é só te alertar e falar que o mundo é feito de mudanças. É você entender que o mundo é feito de mudanças, aceitar as mudanças, estar pronto para elas. Não se acomodar. Aí eu quero que meu mundinho seja assim, quadradinho, perfeitinho. E eu não quero que mude agora, porque agora tá legal. Não, o mundo não vai deixar. O mundo vai estar toda hora jogando mudança na tua cara, vai jogar coisas, desafios. E é isso, a vida é feita de mudanças. Aprende com o Camões. E você vai ter que enfrentar essas mudanças. Não vai conseguir ficar se equilibrando no seu quadradinho, no seu mundinho perfeito que você imagina perfeito. A vida não é assim e o Camões sabia muito bem disso e nos alerta desde o século XVI disso. Legal, né? Massa? Olha lá. Poema que eu já comecei a recitar para vocês. Vamos ver inteiro? Esse é sobre amor, né? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer, mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha e se perder.
é querer estar preso por vontade. Legal isso, né? Amar é isso, né? Estar preso, mas é por vontade, eu quero estar preso a ela. É servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade, mas como causar, pode ser o favor, nos corações humanos a amizade, se tão contrária a si, é o mesmo amor? Então ele está falando assim, mas como a gente pode amar tanto e querer tanto, se o amor em si mesmo é tão contrário, é tão contraditório, é tão louco, né? É amar, é bom, é fogo, mas é dor. Se o amor é tudo isso, esse jogo de contrários, por que a gente insiste, humanidade, em amar, em se arriscar no amor? Porque somos humanos, né? Talvez seja a única resposta que a gente possa dar a isso, né? Mas não é para responder, é para pensar, certo? Se tão contrário a si é o mesmo amor, né? Por que fazemos isso? Legal? Bacana? Massa, né, Camões? Ó, faz o seguinte agora, ó, desafio. Para um pouquinho a aula, entra no YouTube, procura lá Monte Castelo, do Legião Urbana. Escuta essa canção, é bonita, a voz do Renato Russo é linda, a canção ficou maravilhosa. Escuta, vê a letra e curte isso. É um momento massa, meu. A arte é feita para isso, para a gente curtir, para a gente ter também esses devaneios e tal. E aí, comenta comigo aqui que eu quero saber o que você achou da versão do Renato Russo, se valeu a pena, se ficou massa, tá? Faz isso. Valeu, vamos que vamos. Camões épico. Então, se já falamos do nosso querido Camões lírico, falamos de algum poema, vamos ao Camões épico, os Lusíadas. Primeiro, professor, o que significa os Lusíadas? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Os Lusíadas quer dizer os portugueses. Então, esse é um poema gigantesco em homenagem aos portugueses. A bravura do povo português, a coragem do povo português que se lançou ao mar quando este ainda era desconhecido e procurou, acima de todas as vontades, de todos os temores, de todos os perigos que o mar trazia naquele momento, ir além da capacidade humana, diz o Camões, né, do engenho humano, e descobrir uma rota que fosse até a Índia. Essa é a história da descoberta do caminho pelo mar até as Índias. Vamos lembrar, deixa eu pular aqui, né? Vamos lembrar que antes o caminho era feito por aqui, ó. Certo? Deixa eu pegar a caneta. Era feito por aqui, ó. O caminho, a rota do comércio, vamos falar no século XVI, é um momento em que as especiarias estão bombando, todo mundo quer canela, quer cravo, quer açúcar, essas coisas todas, e está bombando e os portugueses precisam fazer isso também. Olha no mapa. Se a gente pensar em Portugal, olha o lugar onde Portugal tá, velho, né? Portugal tá aqui e ele só tem saída para o mar, porque se ele for para cá, velho, né? Ele tem que ir até a Índia por terra. Olha quanta coisa ele tem que atravessar. Olha quantos países não muito amigáveis ele tem que atravessar. Olha quanto imposto ele tem que pagar para trazer as mercadorias, né, para casa. E aí Portugal provavelmente olhou para esse mapa, olhou para frente e falou, pô, tem que cruzar a Europa inteira até chegar à Índia, lá vai um tempo, hein? E vai dinheiro para isso. E ficava, né, muito ruim. E olhava para trás e via o mar. Falava, e se esse mar, se a gente for contornando ele aos poucos, será que a gente não chega na Índia? Essa era a grande pergunta. E é isso que eles vão fazer, e é isso que o Camões vai contar que eles fizeram para nós. Eles faziam o que a gente chama de navegação de cabotagem, que é ir assim, ó, né, aos poucos. Isso é a história real dos portugueses, né? Eles vão, até chegar à Índia, certo? Esse é o caminho que eles têm que fazer. E essa é a história que os Lusíadas vai nos contar. É claro que a história não é essa história, não é um relato histórico. A gente está falando de ficção, a gente está falando de épico. E o épico quer o grandioso, quer a coragem, quer a fantasia. A gente vai ter a mistura de elementos lá da tradição greco-latina, ninfas, mitos, tá tudo ali misturado para dar essa beleza para esse texto, ok? Ó, vamos nos organizar aqui. Epopeia é um poema narrativo, vamos lá. Falar sobre um pouco sobre isso, né? Os Lusíadas é um canto de louvor à glória do povo português, já falei, o herói, né? O herói dessa, porque vamos lembrar lá, né? Se a gente pensar a Ilíada, a Odisseia, lá dos gregos, a Ilíada tem o seu herói, né? O Odisseu, Ulisses. E a Odisseia também, né? Desculpa, calma aí.
A Odisseia tem o seu herói, o Odisseu, ou Ulisses, certo? Toda a epopeia vai ter um herói. Quando a gente fala aqui do Camões, dos Lusíadas, nós temos um canto de glória, mas ele vai ser representado, esse louvor deste povo, por uma figura, que é o Vascão da Gama, certo? Então, os flamenguistas que, né, me desculpem, eu não sou nem flamenguista nem vascaíno, eu sou paranista, né, um grande time aqui do Paraná, da capital, o melhor time, e o Vascão, que dá nome ao time, é o grande herói do povo português, certo? Então, ele identifica o povo português. Entretanto, o herói é o povo português identificado por ele, né, na pele do Vasco da Gama. Bom, você entendeu, né? Ele é o nosso grande herói. O livro descreve a imagem em que o livro descreve a viagem que o Vasco vai fazer em 1498 para as Índias. E os grandes modelos desse livro são, né, greco-latinos. A Eneida do Virgílio e a Ilíada e a Odisseia de Homero, ok? Aqui o mapa, essa é a história, e eu vou contar mais um detalhe nesse mapa. Essa viagem tem vários pontos que vão aparecer nos Lusíadas, mas um que eu mais gosto, que eu acho marcante, também deve ser um dos pontos altos, um dos pontos altos e que você deve ter como referência para o Enem, tá? É a travessia do Cabo das Tormentas. Vamos lembrar, galera? Aqui era um lugar muito perigoso para navegar. Por quê? Tinha pedras ali embaixo, tinha formações rochosas, então o barquinho vinha e bum, certo? Chegava ali, como eles vão, né, vão fazendo a navegação de cabotagem, vão de ponto em ponto pela costa africana, chegava no Cabo das Tormentas, lá embaixo, os navios, bum, né, naufragavam. Então teve muito naufrágio, muita gente morreu, né, e perderam mercadorias, então achavam ali que tinha algo louco, algo simbólico. E os Lusíadas, o Camões, resolve botar ali um mito do gigante Adamastor, que seria um gigante que estaria atrelado às pedras daquele cabo maravilhoso. Pega aí uma imagem, procura uma imagem no Google, e que quando os marinheiros passassem por ali, esse gigante, que é o dono daquele lugar, que é o vigilante daquelas paragens, daquela paisagem, ele, bum, esmagaria os navios que por ali passassem. Aí nasce a figura, o mito do gigante Adamastor. É a parte que eu mais gosto dos Lusíadas. Claro que tem a explicação, né, racional e científica hoje para isso, é que a região realmente é muito acidentada, tem muita formação rochosa ali embaixo. Por isso que não conseguiam passar. Quando conseguiram passar, chegaram até a Índia. Legal? Massa? Então tá bom, vamos que vamos. Ó, a estrutura desse negócio, velho, é muito grande. Eu esqueci de trazer, eu gosto de trazer o livro para mostrar para vocês o tamanho, o catatal que é. Mas ele é todo inverso, é rápido de ler, não é difícil não. Olha a estrutura desse negócio, velho. 10 cantos, tá? Ou capítulos, né? O certo numa epopeia é chamar de cantos, tá? Mas só para você entender. 1102 estrofes, com versos, com rimas, do primeiro verso com o terceiro e o quinto, com rimas do segundo verso, o quarto e o sexto, e o sétimo e o oitavo rimando entre si. Ou seja, 1102 estrofes, cuja a estrutura seja AB, AB, ABCC, certo? Então o cara tem que fazer isso de monte, 8.816 versos. 1.102 estrofes, total de 8.816 versos decassílabos. É muita coisa, velho. É muita genialidade. O cara devia pensar, dormir, falar, pedir comida no restaurante em versos decassílabos. É impressionante a musicalidade que tem em poema e como se encaixa sempre. É maravilhoso. A gente já vai ver uns trechos, tá? Para não ficar só no blá blá blá. Divisão da obra em 5 partes. Proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo, tá? A exposição é o assunto, né? Eu vou falar das arbas e dos barões assinalados, dos homens corajosos, dos portugueses que fizeram essa viagem. É assim que começa, tá? A invocação. Senhor, por que ele fazia isso? Isso é uma estrutura
que já os antigos greco-latinos usavam, tá? Essa divisão em partes, e ele pega, né, essa divisão e vai aplicar também a sua epopeia. Então ele está copiando essa estrutura e, claro, fazendo o seu, né, a sua epopeia. Invocação, pedido de inspiração. Né? Todo mundo tem uma musa inspiradora, o Camões também tem, e aí ele vai falar sobre várias musas inspiradoras e tal. Dedicatória, o livro é dedicado a São Sebastião, também ele tinha que fazer um H com o rei, né, os políticos, ok? Narração, aí que começa a história. Aí que vai ter as histórias, e as que eu mais gosto a gente vai ver ali, o Velho do Restelo, o Gigante Adamastor, as Ninfas do Mar, entre outras, tá? Não vai dar tempo, claro, de falar de todas, mas você já entendeu como é que se faz a viagem, e aí a gente vai conversando. E o epílogo final, onde Camões lamenta a degeneração de seu povo e profetiza a decadência do país. Então, o livro acaba com um Camões pessimista, que viu, que cantou esse grande Portugal, esse Portugal corajoso, desbravador, mas que agora ele vê um declínio. Bacana? Bom, vamos para o texto, galera. Calma aí, deixa eu botar o texto aqui para vocês. Está aqui. Ó, falei que a primeira parte, a introdução, tal, e aqui vem a invocação das musas. Olha que bacana que ele fala. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Olha, velho, olha o que o cara tá falando. Esqueça os gregos, esqueça os troianos. Pô, o cara tá falando da maior civilização, né, culturalmente falando, que já existiu na face da Terra, os gregos e os romanos, que nos dão lastro, né, para essa cultura ocidental. Pensa só, ele está falando assim, ó, esqueçam o grego e o troiano, esqueça as navegações que os caras fizeram ali no Mediterrâneo. Aquilo é fichinha. Cale-se Alexandre, que Alexandre é esse? Alexandre o Grande, Alexandre Magno. E Trajano, as famas e vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano. Que peito ilustre é esse? Lusitano. O que é lusitano, moçada? Da Lusa. Lembra da portuguesa lá de São Paulo? Os portugueses. Eu canto os portugueses. Eu canto a coragem e a bravura dos portugueses. A quem Netuno e Marte obedeceram. Por que Netuno e Marte, moçada? Opa, aqui eu não consigo fazer a anotação. Netuno e Marte, justamente. Netuno é o deus do... Fala aí, estou escutando. Isso, exatamente, dos mares. E Marte, da guerra. Tá? Então a gente vai fazer guerra no mar. E esses caras estão ajudando, esses caras estão dos nossos lados. Ó a mitologia aí chegando. Tá? Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Uau! Esqueça a musa antiga, nós estamos falando de uma musa nova que vai ajudar os portugueses. Eu acho demais essa beleza. Pá, massa, pá. Vamos lá, vamos gregos, vamos troianos. Narração. Aqui começam as histórias. Olha lá, a gente já está na história. Ah, vamos ver um negocinho? Faz comigo aqui, galera. Olha lá. Troiano rima com Trajano? Sim. Fizeram com tiveram? Sim. Lusitano. Lusitano com Trajano, obedeceram com tiveram, certo? E canta e alevanta. Então, olha lá. Troiano, Trajano, Lusitano. Fizeram, tiveram, obedeceram. Canta e alevanta. Viu? Lembra que a gente falou? Volta ali para o esquema, né? O esquema que eu propus para vocês. Falei como é que se estrutura a rima. Dá certinho. E dá certinho em todo o poema. Um livro desse tamanho, velho. Nossa, eu vejo isso e eu fico abismado com a capacidade do cara. Narração. Apresentação da esquadra do Vascão, os portugueses chegam à terra amiga e lá o Vasco da Gama conta glórias de Portugal ao rei de Melinde. Tá? Então o livro começa, a narração começa já na metade da viagem. Ele está lá com o rei de Melinde e ele vai contar como é que eles chegaram até esse lugar. Ok? E aí ele vai falar de um velho. Um velho, e esse velho, moçada, é muito importante. Tem que ter essa referência. Chamado Velho do Restelo. Por quê? Porque ele está lá na Praia do Restelo, onde os portugueses estão saindo de viagem. Então imagina os portugueses tudo lá. Aí galera, vamos lá, vamos descobrir um novo mundo, tal. Todo mundo animado, tudo, vamos. Arruma aí o navio, arruma isso, arruma aquilo. Daqui a pouco chega um velho.
E o Vasco da Gama olha pro velho e fala assim, ô velho, o que você tá querendo aí? Olha o que o velho vai falar pros caras, velho. Mas um velho, quem tá contando, quem tá narrando aqui é o Vascão, lembra, tá? Mas um velho, de aspecto venerado, que ficava nas praias entre a gente, postos os olhos em nós, postos em nós os olhos meneando 3 vezes a cabeça, descontente, a voz pesada um pouco a levantando, que nós no mar ouvimos claramente, com um saber só de experiências feito, tais palavras tirou do esperto peito. Então, um velho está na praia, eles olham para o velho dá uma meneada na cabeça, faz assim, ó. E aí eles vão ouvir o velho, olha o que o velho vai falar. Ó glória de mandar, ó vã cobiça, desta vaidade a que chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça, com a aura popular que honra se chama. Que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama. Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios, sagaz consumidora conhecida de fazendas, de reinas e impérios. Amam-te, ilustre, chamam-te subida, sendo digna de infames vitupérios, chamam-te fama e glória, soberana, nomes com que seu povo nécio engana. Então o que o velho está falando? Ó, vocês estão aí falando em fama, falando em grana, falando que tudo vai dar certo, mas vocês estão deixando as famílias aqui, vocês estão deixando as mães e as esposas, os filhos de Portugal para trás e indo atrás de glória. Essa glória é vã, essa glória é passageira, diz o velho. Então o velho é o cara que dá as cartas lá. Fala, ó, vocês estão tudo animadão aí, mas eu acho que vocês estão fazendo besteira. Ele faz então uma quebra no poema, que é um poema para glorificar o povo. Mas o velho do Restelo é o cara que olha e tem um olhar pessimista com relação a isso tudo. Vocês estão indo atrás de valores errados. Fama e glória. E isso só engana o povo nécio, o povo besta, o povo bobo. Legal? Então tá bom. Vamos falar sobre o gigante Adamastor? Lembra que eu falei? Lá da curvinha da África? Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Ó. 49. Mas ia por diante um monstro horrendo, dizendo nossos fados, quando alçado lhe disse eu. Eu quem, moçada? Quem que tá falando aqui? Vasco da Gama, tá? Então o Vasco encontra com um monstrengo. Quem és tu? Que esse estupendo corpo, certo, me tem maravilhado. A boca e os olhos negros retorcendo e dando um espantoso e grande brado, me respondeu com voz pesada e amara, como quem da pergunta lhe pesara. Então ele pergunta, quem é você? E aí ele vai responder com uma voz amara, amarga, ruim, pesada. Olha lá que ele vai responder. Eu sou aquele oculto e grande cabo, a quem chamás vós outros tormentório, que nunca a Ptolomeu Pompônio estrabo. Plínio e quantos passaram fui notório. Aqui toda a africana costa a cabo. Neste mundo, nunca visto promontório, que per Apolo Antártico se estende, a quem vossa ousadia tanto ofende. Certo? Então, eu sou esse cara que chamam de cabo. E aqui é que acaba a África. E eu não vou deixar você passar por aqui. Legal, moçada? Bom, deu para ter uma ideia do ritmo, né, do som, das conversas, do conteúdo desse poema, que, claro, é imenso aqui, não cabe num vídeo, a gente teria que ter uns 10 vídeos para falar profundamente dos Lusíadas, mas essas duas referências eu gostaria mesmo que você tivesse, que é o Cabo das Tormentas, o Gigante Adamastor, né, e também o Velho do Restelo, porque eu já vi bastante em vestibulares. Então o Velho do Restelo é o sujeito que fala assim, ó, vocês estão gastando dinheiro do Estado, os pobres ficam aqui, as crianças ficam sem os pais, as mulheres ficam sem os maridos. Vocês estão gastando dinheiro e indo atrás de fama e glória, e isso não me interessa, certo? E o Gigante Adamastor é esse mito, né, de por que não se conseguia atravessar o cabo ali. E é um gigante amaro, com uma voz amara, pesada, forte e amedrontadora, e que todo mundo está ali para espichar dali, né, querendo passar por ali. E por isso, isso faz com que os portugueses sejam grandes. Por quê? Porque eles conseguem passar e é a primeira civilização que passa por ali e descobre o caminho até as Índias.
né? Bacana. Não é a literatura falando com a história, falando com a gente hoje, falando sobre cobiça, falando sobre coragem, sobre ser destemido, sobre querer se lançar ao mar. Ah, gente, né? Só pensar, né? A internet, o navegador tem esse nome por conta né, desse mundo de navegação, navegar na internet. É um mundo ainda muito presente para a gente, de descoberta, de sonho, um mundo de mitos que o nosso querido Camões consegue condensar, trazer essas referências mitológicas e fazer com que a gente se espante o quão legal é. Dá trabalho ler esse texto? Dá. Para mim dá trabalho, para vocês vai dar trabalho, mas tem que ir ali. Mas depois você descobre, cara, daí é legal demais, aí vai que vai. Beleza? Bom, me despeço, fico por aqui, comenta aí, curte aí, me acha na internet, Guilherme Shibata, eu tô lá no Facebook, tô no YouTube também. Que mais? Um grande abraço. Valeu, até o próximo vídeo.